Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa aula aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências do 6º ano dos anos finais. E hoje o tema da aula é a origem dos terremotos. Antes de começar, vou passar algumas informações importantes. Essa aula é do 6º ano do ensino fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que busca identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da interna até a atmosfera, e as suas principais características. Essa aula tem como objetivo identificar em qual camada ocorre o terremoto, caracterizar as causas, a intensidade e as ocorrências dos terremotos e relembrar as camadas da Terra. E aí, estão preparados? Vamos lá para mais uma aula. Então, estudantes, pegue o seu material, caderno, lápis, borracha, pois serão passadas muitas informações importantes e eu tenho certeza que você vai precisar anotar. Mas antes, não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós. Imagine a Terra como se fosse um quebra-cabeça com cerca de 12 peças. Essas peças são chamadas de placas tectônicas. Elas estão sempre se movendo um pouquinho. As placas, elas flutuam sobre o magma pastoso e o seu deslocamento resulta das forças que provêm do núcleo terrestre. Você não sente tanto esse movimento, pois ocorre de forma bem lenta. Mas quando essas placas batem forte uma na outra, aí sim você consegue sentir um tremor de terra, que são chamados de terremotos ou abalos sísmicos. Neste primeiro momento, vamos relembrar as características das camadas da Terra. Afinal de contas, os terremotos têm origem em uma dessas camadas. Mas você sabe quais são as camadas da Terra? O planeta Terra possui 3 grandes camadas que formam a composição do planeta Terra e possuem características distintas entre si, que são o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Vamos então relembrar as características dessas camadas e começaremos pela crosta terrestre. Nessa camada são desenvolvidas as atividades humanas. Ela é a menor camada em espessura quando comparada com as demais camadas e o seu tamanho é variável, podendo chegar até 40 km de profundidade. A sua composição é predominantemente material rochoso, formado por minerais como a sílica e o alumínio, e além disso, os movimentos dessa camada resultam em vários fenômenos naturais, como a formação das montanhas e os terremotos. O manto terrestre é a camada intermediária, como você pode ver aqui. A espessura dele é de cerca de 2.900 quilômetros e ele é responsável por cerca de 85% da massa do planeta. É comumente dividido em 2 partes, como sendo o manto superior, que é o mais próximo à superfície, e o manto inferior, que é o mais próximo ao núcleo. E a sua composição é predominantemente formado por silicato de ferro e de magnésio. Já o núcleo é a parte mais interna que compõe a estrutura da Terra, como você pode visualizar aqui. Ele é basicamente formado por ferro e níquel, tá? Sendo dividido em núcleo externo e núcleo interno. A parte externa do núcleo possui cerca de 3.000 graus Celsius e possui uma composição líquida, em razão da alta temperatura registrada no interior da Terra. Já o núcleo interno, apesar de registrar temperaturas de até 6.000 graus Celsius, ele é sólido devido à alta pressão no interior da Terra. Chegamos na questão central da nossa aula de hoje. Qual é a origem dos terremotos? Bom, os terremotos eles são provocados por movimentos na crosta terrestre, que conforme vimos é a camada mais externa do planeta Terra.
É um fenômeno natural vindo do interior do planeta Terra que faz com que as placas tectônicas se movimentem, liberando assim grande quantidade de energia acumulada abaixo dos solos. As placas tectônicas, por sua vez, são grandes blocos que formam a camada externa e sólida da Terra. Elas abrigam os continentes e os oceanos, sendo impulsionada pelo movimento do magma no interior do planeta. As principais placas tectônicas, elas se empurram e se afastam uma das outras e afundam alguns milímetros por ano, modificando suas dimensões e alterando o contorno do relevo terrestre. Esses fragmentos podem ter bordas continentais ou oceânicas e recriam a paisagem da Terra. Você já parou para pensar por que em algumas regiões do planeta Terra os terremotos acontecem com mais frequência? Bom, de acordo com os especialistas, esses espaços são mais propícios por serem zonas de encontro entre duas placas diferentes e por isso elas acabam entrando em atrito direto. Quando assistimos um noticiário em que houve um terremoto muito forte, automaticamente nos perguntamos: será que esse terremoto pode ocorrer no Brasil? A resposta é sim. Mas não se desespere, a nossa posição geográfica não favorece a ocorrência dos terremotos. A grande maioria dos que se manifestam sequer são percebidas pela população. O Brasil não sofre com as ações intensas dos terremotos, pois está localizado no centro da placa tectônica sul-americana. Então, podemos dizer que somos privilegiados em estar no Brasil. Agora, falando em termos de intensidade, os terremotos são medidos em um índice chamado escala Richter, como você pode visualizar aqui. Essa escala vai de 1 para mais fraco e de 10 para os mais fortes. No entanto, nunca houve registro de um terremoto que conseguisse alcançar o índice máximo. Ainda bem, né? O abalo sísmico mais forte já catalogado ocorreu no Chile em maio de 1960 e atingiu 9,5 graus na escala Richter. Quanto maior a escala, maior os impactos da destruição, e as consequências são casas e prédios totalmente destruídos. As pontes também têm as suas estruturas comprometidas e, consequentemente, vítimas fatais presas sobre os escombros. Essas são algumas das consequências desses tremores em áreas continentais. Em países desenvolvidos como os Estados Unidos e o Japão, os governos e as construtoras investem na infraestrutura, como você pode visualizar aqui, construindo prédios providos de uma compensação estrutural adequada, planejado para aguentar grandes oscilações do terreno. Nesses países avançados existem os aparelhos sismológicos, que permitem detectar os eventos sísmicos a tempo de avisar a população e evitar desastres ainda maiores. Agora, uma curiosidade bombástica. Você sabia que todos os dias ocorrem terremotos no Brasil? Quem faz essa afirmação é o professor Saad, do Instituto de Geologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo pesquisas realizadas pelo professor, no Brasil existem 48 falhas mestras local onde nascem os terremotos, e essas falhas estão localizadas principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste. E aí, estão preparados? Agora chegou o momento da nossa atividade do dia. Serão 3 questões objetivas e você terá um tempo para responder. Todas as questões foram elaboradas a partir do conteúdo da aula de hoje. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós aqui do Dever em Casa na TV. Vamos então para a nossa primeira questão. A primeira questão é o seguinte: qual é a camada da Terra aonde são vistos os impactos de destruição dos terremotos? Letra A é na crosta terrestre, letra B é no manto ou letra C é no núcleo? Eu vou te dar um tempo para você pensar na alternativa correta. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra A. Com
Conforme vimos, é a camada mais externa da Terra, onde ocorrem muitas interações. Vamos então para a nossa segunda questão. Qual é a camada intermediária do planeta Terra que sofre a influência das altas temperaturas? Letra A é a crosta terrestre, letra B é o manto ou letra C é o núcleo? Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra B, o manto. Conforme vimos, é a camada intermediária do planeta Terra. Vamos então para a nossa última questão. As placas tectônicas são blocos formados pela crosta terrestre. A movimentação das placas tectônicas resulta em um fenômeno natural. Qual fenômeno é esse? Letra A, os furacões. Letra B, o efeito estufa. Ou letra C, os terremotos? Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra C. Os terremotos, conforme vimos, são ocasionados pelo movimento das placas tectônicas. Chegamos em um momento muito importante onde vamos relembrar os pontos principais abordados em aula. Ao longo da nossa aula, podemos perceber que o movimento das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. O planeta Terra ele é dividido em 3 camadas, a crosta terrestre, o manto e o núcleo. E o que mais é interessante nisso tudo é que a crosta terrestre é a camada mais externa do planeta Terra, onde ocorre a interação dos seres vivos. Os terremotos com maior magnitude ocorrem em regiões onde há o encontro dessas placas tectônicas. O Brasil não sofre tanto com as ações intensas do terremoto, pois o país está localizado no centro da placa sul-americana. Quanto maior a magnitude na escala Richter, maior os impactos de destruição. Não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida. Antes de finalizar, como atividade para casa, eu quero que você pesquise na internet quais foram os 5 maiores terremotos que ocorreram no Brasil. Essa atividade deverá ser feita no caderno de ciências. Lembre-se de fotografar a atividade e nos enviar através do nosso WhatsApp. Então anote o número aí, que é o 27 99661 0143. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós. Estamos chegando ao final de mais uma aula no Dever em Casa na TV. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, como o Instagram, o Facebook, o site do Dever em Casa na TV. Por aqui é possível acompanhar toda a nossa programação, além de ver e rever todas as nossas aulas. Basta você apontar o seu celular para esse QR Code aqui e passar a seguir a gente. Viu como é simples? Eu espero que você tenha gostado, foi uma satisfação enorme estar com vocês. Um grande abraço e não se esqueça que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!